Polêmica no São Paulo, hein? Coisa impressionante o que está acontecendo no São Paulo. Quem vai explicar essa história é o João Paulo Capelanes. Depois, o João Pedro Sgarbi também tem uma versão aí que contaram para ele. Mas, Capelanes, para você, aquele boa tarde, hoje mais sério, porque o assunto é sério por aí. O que aconteceu entre Rogério Ceni e Marcos Paulo? Renato, beijo pra você, Denilson Show, meu parceiro, toda a galera que nos acompanha, gente. Eu vou aqui recapitular, pra quem tá meio perdido nessa história, realmente, a gente vem aqui naquela energia pra trazer informação de maneira positiva, mas realmente a situação aqui na porta do CT Barra Funda não é nada positiva em relação ao São Paulo. Então vamos lá com calma, pra quem tá totalmente perdido, a gente vai explicar da melhor maneira resumida possível. Antes do jogo contra o Água Santa, que culminou na eliminação precoce do São Paulo no Campeonato Paulista, o que aconteceu? O Rogério Ceni trabalhava normalmente, relacionou Marcos Paulo, que foi relacionado, foi para o jogo, é bem verdade que não foi aproveitado, como não vem sendo aproveitado desde que chegou. E aí na entrevista coletiva, muitos questionamentos ao Rogério Ceni pós-eliminação. E aí o Rogério falou que ele treinava bem, mas que não tinha aquela intensidade necessária, pipipi. Beleza, São Paulo eliminado, pressão normal. No dia seguinte, o Marcos Paulo, ele fez uma publicação tanto quanto enigmática no seu Instagram. E nesta postagem, ele acabou curtindo alguns comentários de torcedores que estavam reclamando do Rogério Ceni. E isso caiu muito mal, caiu que nem uma bomba ontem aqui no CT da Barra Funda. O que aconteceu? Houve uma reunião, o Rogério Ceni se reuniu com os jogadores e ele cobrou de maneira forte, cobrou de maneira dura o Marcos Paulo, na frente de todo mundo. A informação que nós conseguimos apurar de ontem para hoje é que isso não caiu bem também para outros jogadores do São Paulo. Então a situação está muito clara aqui. Marcos Paulo, ele pediu desculpas, ele reconheceu o erro e aí aparentemente a situação já tinha acabado na bronca que o Rogério Ceni deu. Só que para alguns jogadores isso não soou legal e eles foram relatar isso para a diretoria do clube. A direção do São Paulo quer a permanência do Rogério Ceni. Porém, já que teve uma repercussão muito grande, muitas pessoas têm diversas informações, nesta quinta-feira está marcada, pela informação que temos, uma reunião entre jogadores, direção e Rogério Ceni. Tem muita gente internamente que não gostaria de uma continuidade do Rogério Ceni no comando da equipe. Mas Júlio Casares e o Carlos Belmonte, principalmente, os dois querem a permanência. O que vai acontecer em suma? Os jogadores já terminaram aí o treinamento, começou por volta das 10 horas da manhã, agora 12h12. Daqui a pouco eles devem almoçar, dar aquela descansada, e aí no período da tarde, uma reunião. Está descartada a demissão do Rogério Ceni? Não está descartada. Se realmente a direção entender que o clima não está bacana entre o elenco e o Rogério Ceni, provavelmente ele possa vir a ter o seu trabalho interrompido. Neste momento, a informação que temos é: a direção quer a permanência, Rogério Ceni não quer pendurar o boné, não quer entregar o boné para sair do clube, mas dependendo da conversa e o tom da conversa que ocorrer nesta quinta-feira, não está descartada assim essa questão de interromper o trabalho do Rogério Ceni neste meio de semana aqui no CT da Barra Funda. São essas as principais informações que temos por hora, mas de fato vai ser uma quinta-feira ao longo de todo o final de semana que vem aí, bem quente aqui no CT da Barra Funda, Renata. Olha, informações pesadas. Falaram que ontem foi um dos dias mais pesados, assim, num passado recente na Barra Funda, né? Falaram que a situação, assim, foi bem pesada. O Marcos Paulo ficou bem acuado, assim, com a situação, com a cobrança do Ceni. E alguns jogadores mais experientes se incomodaram muito, foram até falar com o presidente, falar com o Júlio Casares. E a situação ficou praticamente insustentável, assim. O Júlio Casares, junto com a diretoria, tentou reverter, assim, um pouco, bancar o Ceni. Só que hoje tem mais um papo. Ontem ficaram até tarde uma reunião, hoje parece que tem mais um papo, assim, porque a situação é bem delicada. Parece que não vinha, assim, um clima tão pesado na Barra Funda há muito tempo. O que eu penso, o Marcos Paulo, ele nunca poderia ter feito o que ele fez, assim, de postar em direta pro Rogério Ceni ainda, que é o maior ídolo da história de São Paulo nas redes sociais, curtir comentário falando mal do chefe, eu acho que é também completamente errado. Isso eu acho, só que o Rogério Ceni também, da forma que foi a cobrança, da forma que me falaram que foi, não pode acontecer. Ele foi pra cima do jogador, é isso? Parece que foi bem forte, assim, parece que foi bem forte, assim, não quase vias de fato. Quase vias de fato, parece que teve, assim, um negócio Aquela bem... chegadona, como diz o Denilson. Aquela chegadona, parece que foi forte, assim, nesse nível, mas incomodou bastante o elenco ficou bem próximo, assim, do Marcos Paulo nessa situação. E é difícil, vamos ver como vai ser, mas... E os jogadores do São Paulo pediram a cabeça do Rogério Ceni, é isso? Não sei se pediram a cabeça diretamente, mas chegaram a falar que a situação era... Não iriam aceitar essa situação, que foi incomodou muito alguns jogadores, muito assim. E ele tá balançando, eu diria que tá balançando. A diretoria tenta reverter, mas do jeito que foi ontem, pelo que relataram, foi bem pesado, bem difícil. Quer dizer que hoje o São Paulo poderia, inclusive, dispensar o Rogério Ceni?
Eu acho que ou dispensar ou ele pedir para sair. Será? Eu não acho impossível, não tem como cravar nada, né? Eu não acho impossível acontecer, não acho impossível por conta da forma que foi ontem. Essa situação foi bem delicada e já está na mídia, assim, em todos os lugares. Então, o jeito que foi, assim, é difícil a situação. Chico Garcia, a gente vê que a rede social tem um poder muito maior do que se imagina, inclusive até na questão de relacionamento entre um treinador e um comandado. A gente não está falando de qualquer técnico, né? A gente está falando do maior ídolo da história do clube. Então, mesmo que ontem, com a reunião de alguns jogadores indo até a diretoria, reclamar do treinador, dizendo frases do tipo, do jeito que está não dá para continuar, mesmo que o Júlio Casares ali entendesse que era hora de trocar, ele não ia fazer isso de forma intempestiva, porque a gente está falando do Rogério Ceni. Então, por isso que hoje, passadas 24 horas do fato e provavelmente com mais reuniões internas, talvez a gente tenha uma mudança. Mas o que eu quero dizer é que, inicialmente, deve ser muito difícil o que deve estar passando na cabeça do Casares, porque ele precisa avaliar perspectiva da temporada, trabalho do Rogério até aqui e relacionamento dele com os atletas. Porque se tem algo que derruba técnico no Brasil, é relacionamento treinador e grupo de jogadores. Porque chega um momento que você não respeita mais o teu chefe, você não atende mais as obrigações que você precisa. Eu não estou dizendo aqui que o jogador derruba diretamente o treinador, mas no momento em que não há uma relação mais de confiança, a coisa tende a não andar. Então eu acho que o Casares deve estar pesando tudo isso nesse momento. Eu também não descarto uma saída. Ontem, quando você saía da Band, já chegava essa informação do que estava acontecendo entre Rogério Ceni e Marcos Paulo, porque o Ceni, quando ficou sabendo das curtidas lá, de comentários de alguns torcedores, da maneira como o Marcos Paulo se manifestou publicamente, ele não aceitou e foi cobrar o atleta. Cobrou na frente de todos, é isso, Sgarbi? Só para a gente situar. Parece que foi na frente de todos. Então, uma cobrança, digamos, pública entre eles, ali todo mundo viu, e isso não pegou bem. Você já esteve nessa situação de ver um companheiro, de repente, se desentender com o treinador, e agora, dá para contornar? Tem jeito? O campo fala muito, né, Loirão? Campo. Nesse tipo de situação, o próximo jogo ele passa a ser mais importante, o resultado passa a ser mais importante e automaticamente você vai ganhando jogos, vai apaziguando a situação dentro do dia a dia. Não é o caso agora, né? Saímos, ontem a gente foi lá na rádio, eu saí da rádio, entrei no meu carro, sei lá, 1h40 da tarde. Na hora que eu abro o meu WhatsApp, eu tenho uma informação, e uma informação muito bem detalhada, por sinal. Aí eu falei, ainda eu respondi, eu falei, mano, Irmão. Falei, será, tio? Foi um negócio, o bicho pegou no vestiário. O bicho pegou no meu vestiário amigo. e tal, não sei o quê. Aí eu, enfim, mandei algumas mensagens e tal, e aí também dei uma pesquisada na internet, aí eu confesso que eu não sabia das curtidas nas críticas do Rogério Ceni e do Marcos Paulo nas redes sociais e nem da postagem do Marcos Paulo. Eu só dei uma pesquisada rápida na internet e aí vi algumas coisas sobre o Marcos Paulo. Aí eu pensei, rapaz, o combo, né? Eliminação em Campeonato Paulista, vários jogadores machucados. O Marcos Paulo, o Rogério Ceni tinha falado que ele treinava até bem, mas num nível até abaixo fisicamente, de intensidade nesse sentido. E aí eu acho que essa questão do combo, o Rogério Ceni deve ter perdido a mão. Eu não estou concordando com o que o Rogério fez. É tudo um achismo nosso aqui, que a gente não tem... Só os envolvidos poderão esclarecer isso. Mas, assim, você sabe o jeito que eu me comporto, que eu gosto de me comportar, né? Eu acho que se o Rogério Ceni chama o Marcos Paulo na sala dele, e aí dá uma bronca ou chama atenção, ou orienta... Os dois sozinhos. Estamos falando de um garoto de 22 anos, Loirão. Exato. O moleque vai errar, pô. E o Rogério Ceni dispensa comentários sobre ele. Chegou agora, um pedido até dele, do Rogério. Dispensa comentário a história do Rogério Ceni e a experiência do Rogério Ceni. Então, assim, o que a gente tem visto e lido, na minha opinião, o Rogério Ceni perde a mão. Se caso isso chegou realmente a ter acontecido entre os dois. Chama o moleque e fala, mano, você errou ali, errou assim, errou assado, tal. O que está acontecendo? Aí você consegue ter um ambiente legal. Quando expõe no grupo e faz o que aconteceu, pelo menos que a gente tem visto aí, lido, aí eu acho que o Rogério Ceni errou.